Hoje vamos falar sobre um tipo de personalidade com o qual muitos vão se identificar. Seja porque detectam esses traços e comportamentos em si mesmos, ou porque já viram isso em pessoas queridas e não sabem como ajudá-las. Estamos falando das personalidades dependentes. Dependência, especialmente a emocional, está em destaque, mas geralmente é associada apenas a relacionamentos de casal. Quando, na verdade, ter uma personalidade dependente vai muito além disso. É algo que pode marcar toda a sua vida, sua forma de ser, de se relacionar, sua carreira profissional, suas decisões importantes, suas amizades, sua economia, tudo. Então, neste vídeo, vamos ver como identificar uma personalidade dependente, vamos analisar de onde isso pode vir e quais consequências e riscos isso traz, porque é algo que pode te deixar muito vulnerável à manipulação. E também veremos orientações psicológicas para melhorar isso. Mas se você realmente está aqui porque quer aprender psicologia, porque quer se entender melhor e entender melhor os outros, se você quer aprender a analisar pessoas, usar ferramentas práticas de psicologia para melhorar sua vida e relacionamentos, se sentir mais confiante e escolher melhor quem entra na sua vida, abrimos vagas na Mind Hunt Academy, minha academia online de psicologia. Elas estavam fechadas desde mais ou menos maio porque fizemos muitas mudanças e muitas melhorias. E olha, os alunos estão super felizes e nos dizem que a academia supera completamente as expectativas deles. Já vão ser 4 anos de academia e mais de 5.000 alunos atendidos. Estamos muito felizes e orgulhosos do nosso trabalho. Vou deixar o link nos comentários e na descrição para você conferir, porque o conteúdo é ouro. Espero te ver lá como uma Mind Hunter. Agora vamos ao vídeo. Exemplos muitas vezes facilitam o entendimento mais que descrições teóricas. Então vou te mencionar algumas frases, alguns pensamentos que são comuns nesse tipo de personalidade. Vamos ver com quantos você se identifica. Quando algo me incomoda ou me machuca, geralmente eu guardo para mim, fico quieta e até tento esquecer ou fingir que nada está acontecendo. Para me sentir tranquila e segura, preciso que todos estejam felizes comigo e concordem com o que faço e digo. Quando me sinto mal, penso que estou exagerando ou que tem algo errado comigo. Tenho dificuldade em confiar no meu julgamento e distinguir sozinha o que devo fazer, o que é certo e o que não é. Prefiro que outras pessoas tomem decisões por mim, que me digam o que devo fazer e o que é melhor para mim. Tenho muito medo de cometer erros, de que algo dê errado, então muitas vezes nem tento. Preciso que outra pessoa me oriente, me acompanhe e me diga como fazer as coisas. Tomar decisões sozinha me dá muito medo e eu evito fazer isso. Se tenho uma opinião e alguém próximo diz que a minha opinião está errada, geralmente abandono minha opinião. Eu mudo e sempre me adapto ao que os outros querem. Minha resposta geralmente é: não sei, tanto faz o que você quiser. E minha reação quando alguém me machuca é dizer: não tem problema. Frequentemente tenho pensamentos de medo e ansiedade como: será que fiz algo errado? Será que está bravo comigo? Acho que fiz besteira e a pessoa está chateada? Preciso que me digam que fiz algo certo, senão acho que errei. Sei que essa pessoa me faz mal, mas não quero perdê-la. Tenho muito medo da solidão e prefiro manter algo que não me faz feliz a ficar sozinho. Não quero problemas, nem gosto de conflitos. Não sei o que quero, do que gosto e muitas vezes nem quem sou. Bem, tudo isso que você acabou de ouvir representa o funcionamento das personalidades dependentes. Quanto mais frases você se identificou, mais provável é que a dependência seja um traço predominante na configuração da sua personalidade. Lembre-se de que todos nós, na nossa configuração, na nossa personalidade, temos traços de todos os tipos. Todos nós temos momentos de insegurança, momentos de tristeza, momentos em que não queremos nos relacionar com ninguém. Todos, em algum momento, já quisemos nos sentir aprovados ou admirados. Todos, em alguns momentos, nos sentimos incríveis e temos muita motivação. A questão é o quanto essas características predominam em você, para que então possamos falar de tendências, de rótulos ou, em um caso mais extremo, de transtornos de personalidade. Neste caso, seria o transtorno de personalidade dependente, porém não precisa virar um transtorno para que a dependência cause sofrimento. Muitas pessoas buscam terapia ou consomem conteúdo de psicologia porque sentem a necessidade de trabalhar certas características, mesmo sem ter um transtorno. Quando esses aspectos são trabalhados, a melhora é grande. Vamos definir o que significa ter uma personalidade dependente. É aquela pessoa que duvida muito de si mesma, que não confia no próprio julgamento, que idealiza e valoriza demais outras pessoas, achando que as opiniões, necessidades e critérios delas são mais válidos, mais reais, mais importantes.
Evita o conflito a todo custo e sempre age buscando aprovação. Não é capaz de tomar decisões nem de fazer as coisas por si mesma. Ela sempre se adapta ao que os outros dizem, ao que os outros querem, a ponto de não saber o que realmente ela quer, deseja ou precisa. Ela tem muito medo da solidão e por isso tende a se fundir com o outro nos relacionamentos, negando a si mesma. Bem, talvez agora você esteja se perguntando: de onde vem esse jeito de ser? Por que eu sou assim? Sabemos que a personalidade, nossa forma de perceber o mundo, de processar as informações, de pensar, de sentir, de agir, começa a ser construída especialmente nos primeiros anos de vida. Claro, todo esse aprendizado e esses impactos que recebemos na adolescência e na vida adulta também moldam bastante. Para você entender melhor a diferença desses impactos, vou explicar a personalidade como se fosse uma casa. Por um lado, temos esse material com o qual vamos construir, que vamos moldar, que seria, no caso da psicologia, o temperamento, a personalidade genética. Você pode construir duas casas iguais, uma com madeira e outra com tijolo. E mesmo que pareçam iguais e tenham o mesmo formato, são diferentes porque foram feitas com materiais diferentes desde a origem. Depois temos essas bases, esses alicerces, aquilo que construímos primeiro e que vai impactar em como todo o resto será montado. Com isso, nos referimos aos primeiros anos de vida, à infância. Sobre os alicerces, vamos construir paredes, portas, pisos, vamos pintar, vamos colocar móveis. E tudo isso podemos fazer com boa ou má qualidade. Pode ser construído reto, torto, mas por melhor ou pior que esteja construído, a forma como esses alicerces foram erguidos vai influenciar muito em tudo isso. O que quero dizer com essa metáfora? O que acontece com você na vida adulta é muito importante, te molda, mas o que foi construído primeiro tem um impacto ainda maior e é mais difícil de flexibilizar. Pode ser modificado e pode melhorar muito, mas estamos falando do potencial de impacto e também da dificuldade e do trabalho necessário para flexibilizar isso. E quando estamos falando sobre personalidades dependentes, podemos encontrar alguns elementos comuns nessas bases. Vou compartilhar com você os 3 mais comuns. Primeiramente, crescer sentindo que receber carinho dependia do quanto você era boa. Não era amor incondicional, era preciso agradar, cumprir e não incomodar. Pare de chorar, de reclamar. Veja sua irmã, como é boazinha, não como você. Com ela sim podemos ficar à vontade. Se continuar chorando e incomodando, não vou te dar atenção. Que bom que agora está se comportando. Viu como não é difícil ser uma boa filha? Esse modelo relacional que se forma consiste então em eu ser em função do que o outro espera de mim. De acordo com o que a outra pessoa mostra, diz, quer, deseja, age, eu vou me moldar de uma forma ou de outra. Como a água que toma a forma de cada jarro para se encaixar. Portanto, minhas necessidades, meus objetivos, meus desejos não são importantes. Na verdade, eles nem existem. Eu os anulo para poder me encaixar nos do outro. Aprendo a me esquecer de mim mesma. Algo que, como você pode imaginar, tem um impacto muito forte na identidade, na autonomia, na autoestima, na expressão das emoções. Você aprende que ser você mesma, mostrar suas emoções, dizer não, pedir, é algo que vai ser punido. E só diante da simples ideia de que você vai expressar uma discordância, um não, de que vai impor um limite. Já aparece essa ansiedade, essa angústia, esse terror, inclusive porque você já está antecipando que esse tipo de comportamento vai ter uma punição. O segundo fator que costuma estar por trás dessas personalidades dependentes é que não foi incentivada a autonomia, a independência, a autorrealização, a individuação. Além de não ser incentivada, ainda foi punida. Aquela criança não era encorajada a se expor a riscos, a tomar decisões, a aprender coisas para ir conquistando mais independência e confiança em si mesma. Às vezes isso pode ser por superproteção, por aquele medo tão compreensível de que algo ruim aconteça com seu filho ou sua filha. Às vezes pode ser por querer manter o controle sobre ele, que dependa tanto de você que não seja autossuficiente para assim sempre precisar de você e nunca sair do seu lado. Cuidado, porque há muitos pais que tentam fazer, às vezes sem perceber, com que seus filhos não sejam independentes para tê-los sempre por perto. Explico isso no meu livro, É Manipulação e Você Não Sabe, no capítulo sobre armadilhas mentais na família. Seja qual for o motivo, isso gera não apenas indivíduos dependentes, que se sentem incapazes de fazer qualquer coisa por si mesmos, mas também gera pessoas com uma autoestima muito baixa. Sai, deixa que eu faço.
Porque você não sabe, você não faz direito. Não, você não vai sozinho para a escola, porque com certeza vai se perder. Estudar fora? Não, não, não. Escolha outro curso, um que você possa estudar em casa. O que você faria sem mim? Você é um completo desastre, de verdade. No dia em que eu não estiver aqui, você vai ver o que vai acontecer com você. O terceiro fator que costumamos encontrar por trás dessas personalidades são aquelas famílias muito exigentes, mas acima de tudo, que criticam, que castigam as falhas, os erros, os defeitos, as imperfeições. Essas famílias que já têm uma visão, uma ideia de como o filho deve ser, como deve agir, como deve pensar, por isso não permitem que esse menino, essa menina, tenha a possibilidade de se descobrir. Não se permite a própria autoconstrução dele ou dela. Não é permitido que forme sua própria identidade, seus próprios gostos, seu próprio critério, suas próprias ideias. Isso é o certo? Não faça perguntas. Não pense diferente. Não nos contradiga. Obedeça seus pais de forma categórica. O que de ruim aconteceu por causa disso? Viu como você não devia ter arriscado? Você tem que seguir o caminho seguro, tem que obedecer seus pais. Esse ambiente familiar que pune quando a criança sai do roteiro e que toda vez que ao sair do roteiro ela comete algum erro ou algo dá errado ou ela sofre, lá está aquele dedo acusador para mostrar que a independência traz perigos. Dessa forma, quando a criança se torna adulta e mais cedo ou mais tarde sai debaixo do guarda-chuva do papai e da mamãe, ela não tem uma bússola própria para se guiar, não sabe se autocuidar nem se autoliderar. Isso, por exemplo, depois na consulta fica muito evidente nos pacientes que o que eles querem e esperam de você é que você diga o que eles têm que fazer. E justamente o que o psicólogo deve fazer é não cair nessa armadilha de reforçar a dependência. O que precisamos fazer é guiar a pessoa para que ela perceba que é um adulto, que tem discernimento e capacidade de se autogerenciar. Não pode ser que a pessoa passe de querer que os pais a conduzam para querer que o psicólogo a conduza. Mas enfim, já mencionamos 3 motivos muito comuns por trás desses perfis. Vamos ver agora até onde podem chegar os riscos e perigos de não melhorar isso. Sejam bem-vindos. O primeiro risco, e que provavelmente vai fazer sentido para você, é que o medo do conflito te rouba a vida. Os relacionamentos, a vida, a tomada de decisões trazem inerentemente mal-entendidos, incompatibilidades, perspectivas diferentes. Então, é totalmente inevitável que haja alguma dose de conflito na nossa vida. É materialmente impossível concordar em absolutamente tudo com absolutamente todo mundo. E viver tentando evitar isso o tempo todo só faz com que você se anule. Cada vez que você quer crescer, avançar, aprender, descobrir, vai se deparar com esses obstáculos, com essas incompatibilidades, com esses conflitos. E se o seu comportamento é determinado por evitar o conflito, o que vai acontecer é que você vai se diminuindo cada vez mais só para evitá-los. O resultado? Baixa autoestima, uma vida que não é realmente sua, uma total falta de critério, de identidade, de limites. E claro, você não é livre. Porque se a sua tranquilidade depende de que ninguém fique bravo com você, você não é livre. Isso nos leva ao segundo grande risco, no qual vocês sabem que sou especializada. A manipulação. Uma pessoa dependente, na verdade, reúne muitas das características que fazem dela a vítima perfeita de um manipulador. Esse medo do abandono, essa dificuldade em impor limites, essa necessidade de ser aprovada, essa tendência a idealizar o outro e achar que ele está sempre certo. Não saber dizer não, nem sequer saber o que quer. Sempre ceder para evitar problemas. Se alguém está assistindo a este vídeo e se identifica, com certeza já percebeu em várias ocasiões como alguém a enganava, manipulava e se aproveitava dela. E é que, se você não sabe quem é e o que quer, vai aceitar que outra pessoa diga o que você deve querer e como deve ser. Quando você não tem confiança, segurança e clareza no que faz, procura um pai, no sentido simbólico, que te guie, ficando em uma espécie de atitude infantil e passiva por toda a vida. Por isso, outro risco muito comum é que a pessoa dependente pode ficar presa para sempre em relacionamentos, em trabalhos, em situações, em uma vida que não a faz feliz e que até mesmo lhe faz mal. Suportar o que não deveria, justificar o outro, aceitar migalhas e negar o que fazem com você. Tudo isso é muito influenciado pelo medo da solidão. E é normal, porque o ser humano carrega como espécie a ideia de que solidão é igual a perigo. Estamos programados para temê-la e para evitá-la. Mas a verdade é que em muitas ocasiões essa solidão é muito menos perigosa do que aquilo que fazemos e o lugar onde estamos para evitá-la.
Muitas vezes, na consulta, vemos pacientes que não conseguem terminar um relacionamento por medo da solidão. Mas se investigarmos como ela se sente e formos aprofundando, ela se conecta com uma realidade dolorosa. Você tem medo da solidão e por isso não sai dali. Mas é justamente aí que você está se sentindo profundamente sozinha. E o último risco que quero mencionar, do qual acho que muitas vezes não temos consciência, porque tendemos a prestar mais atenção nas relações, no casal, etc. Quando falamos de dependência, é o risco de ficar estagnada. Para crescer, se desenvolver, se curar e aproveitar a vida, é preciso aprender a lidar com incertezas, desconfortos, erros e fracassos. Aprender a tomar decisões, a tolerar que algo dê errado, a receber críticas e rejeições. E uma personalidade que se constrói em torno de evitar tudo isso simplesmente não vai conseguir avançar. Porque não se expõe, não experimenta, não se permite aprender, não se permite crescer. E isso está finalmente no núcleo de muitas pessoas que se sentem inseguras, inibidas, perdidas, pequenas. Quanto antes na vida você aprende a se arriscar, a assumir responsabilidades, a lidar com os erros que comete, mais capacidade de desenvolvimento e mais autoestima você vai conseguir construir. Lembre-se sempre de que aquilo que você evita ganha poder sobre você e te limita. E o resultado final é que as personalidades dependentes geralmente acabam em relacionamentos, empregos, situações, vidas que não as fazem felizes. Somente para evitar esse desconforto, essa incerteza, esse conflito. Então, como você pode ver, essas tendências dependentes não são bobagem. Elas podem te deixar com a sensação de não ter vivido. E pode até desencadear problemas importantes, como depressão, transtornos de ansiedade, relacionamentos abusivos. Então vamos ver o que podemos fazer para trabalhar isso. Vamos trabalhar em 4 pilares fundamentais. Antes de tudo, precisamos pedir às pessoas ao nosso redor que não reforce nossa dependência. Porque muitas vezes esse problema se agrava porque as pessoas ao nosso redor acabam reforçando isso. Achando que estão nos ajudando, que estão cuidando da gente e que estão agindo para o nosso bem, muitas vezes o que fazem é favorecer essa tendência de querer que o outro tome decisões por nós ou nos diga o que é o certo, e eu não posso vir pedir a sua opinião. Além disso, evidentemente, as personalidades dependentes são especialmente convenientes e agradáveis de ter ao seu lado. Alguém que sempre se conforma, que acha tudo bom, que nunca diz não para alguns pode ser um achado, e sem perceber podem estar contribuindo para que você piore. Então, algo fundamental é que as pessoas que você ama te motivem e até te empurrem e te obriguem a começar a tomar decisões, a expressar sua opinião, a dizer o que você precisa. Que não deixem você se calar ou deixar as coisas passarem. Tenho amigas que às vezes preciso repreender e fazer reagir. Segundo pilar, começar a nos expor aos poucos a essa incerteza, a esse medo, a esse fracasso, entre aspas. E, claro, aos conflitos. A dependência, como você já sabe, se alimenta da evitação. Você evita dizer o que pensa, evita ficar sozinha, evita que o outro fique bravo, evita se sentir mal, evita se conectar com expressões negativas e evita expressá-las. E ao evitar, você vai se tornando cada vez menor. Então, mudar tudo isso começa por parar de evitar e começar a enfrentar. Mas não é preciso fazer grandes coisas, pode ir fazendo bem devagarzinho. Comece dizendo um hoje não dá pra mim, expressando um isso me machucou, dizendo um prefiro outro programa ou simplesmente dizendo não. Você pode começar se inscrevendo sozinha em uma atividade que te anima. Pode iniciar aquele pequeno projeto que há tempos você queria. Sim, no início será desconfortável, você sentirá ansiedade, medo e um nó no estômago. Por isso, o ideal é fazer isso aos poucos. Você pode organizar os objetivos por dificuldade e, ao se sentir confortável com os mais fáceis, aumentar o desafio. Recomendo que assista ao vídeo que fiz sobre como aumentar a autoestima, força de vontade e disciplina. Acho que vai ajudar muito. Vou deixá-lo no final deste vídeo. O terceiro pilar que me parece super interessante é reconectar, reativar e expressar essa emoção de raiva. Muito bem. Sim, que você fique com raiva, que você recupere a sua capacidade de ficar com raiva. É que as personalidades dependentes aprenderam a não ficar com raiva. Elas aprenderam que ficar com raiva coloca o vínculo em risco. Então a raiva é reprimida, escondida, engolida, até o ponto de que podemos ver que elas deixam de experimentar essa emoção. Na consulta, isso também pode ser observado muitas vezes, que uma pessoa está te contando algo que deveria deixá-la com raiva e cheia de ira. E o que ela faz é contar de forma triste, cabisbaixa, apagada, sinto muita raiva. Muita mesmo, eu não mereço isso. Ela diz estar cansada de falar sobre isso, sem vontade. Percebemos que não consegue se conectar com uma raiva que de forma saudável e natural deveria surgir.
Pessoas que, quando deveriam sentir raiva, às vezes sentem dor de cabeça, cansaço, fadiga, tristeza, porque têm a capacidade de sentir raiva desativada. E isso é algo realmente extremamente perigoso. Embora socialmente a raiva e a irritação sejam mal vistos, é uma emoção básica e está aí por e para a nossa sobrevivência. Ela nos mostra quando alguém está ultrapassando os nossos limites, quando alguém ameaça algo que é importante para nós. E a raiva é maravilhosa porque nos impulsiona a nos defender, nos ativa para a ação. É uma emoção que empodera e que nos torna independentes, que individualiza. Algo que as pessoas dependentes precisam. A raiva também é como essa energia que delimita o seu espaço. E sem acesso a ela, não há identidade, não há critério, não há autonomia. De verdade, te digo que trabalhar pessoalmente na minha capacidade de sentir raiva foi uma das melhores coisas que fiz no meu processo. O mesmo vale para meus pacientes e meus alunos. E claro, outro pilar fundamental é trabalhar na construção de um eu. Fazer um trabalho profundo de introspecção, de se entender, de se conhecer, de buscar se reconectar com suas emoções, com seus desejos, voltar a se conhecer com aquela mesma empolgação e aquele mesmo ímpeto que você sente quando está conhecendo alguém novo. Que você quer saber tudo sobre essa pessoa, quer entender tudo, pois faça isso, mas com você mesma. Muitas vezes isso pode ser desconfortável, porque a resposta que damos automaticamente é: não sei. Ei, que preguiça! Preciso que você me diga. Mas acredite, basta prestar um pouquinho de atenção e ouvir de verdade. Assim, aos poucos, as informações vão chegando pra gente. É como quando você está tentando sintonizar uma estação de rádio. Primeiro, você só ouve interferências e uns barulhos estranhos, mas de repente capta alguma coisa. Procurando, você encontra. E sem dúvida, um lugar maravilhoso para se entender melhor, para se conhecer, para saber o que você realmente quer e tomar decisões melhores a partir da clareza, da consciência e da liberdade. É a Mind Hunt Academy, minha academia online de psicologia, onde, na verdade, há alguns meses, eu dei uma aula em que aprofundei todo esse tema das personalidades dependentes, sobre como trabalhar isso e como ajudar alguém nessa situação. Se você quer aprender psicologia de verdade, com profissionais especializados e experientes em cada área da psicologia, certificar sua formação em psicologia, para que outras empresas considerem isso no seu currículo na hora de te contratar. E se você quer experimentar tudo isso junto com uma comunidade de pessoas com os mesmos interesses, inquietações e paixão pela psicologia, experimente a Mind Hunt Academy porque você vai adorar. Você pode se inscrever e se em 7 dias não gostar ou não for o que esperava, devolvemos seu dinheiro, porque temos total confiança e orgulho do que fazemos. Deixe o link na descrição e comentários. Até o próximo vídeo, tchau!